de MAN, que significa Metropolitan Area Network ou simplesmente rede metropolitana. Vamos começar com vários tipos de siglas que podem aparecer. Vamos começar com o termo PAN. Se aparecer na prova PAN, P-A-N, isso significa rede pessoal. É a Personal Area Network, quer dizer, uma rede de uso pessoal. E quando é que eu posso dizer que uma rede é uma rede pessoal? Quando ela conecta dispositivos que pertencem a um determinado usuário, a um único usuário. Por exemplo, o meu notebook conectado ao meu smartphone, conectado ao meu tablet. São 3 dispositivos diferentes, mas que pertencem ao mesmo usuário, que estão conectados entre si, trocando dados e formando uma rede. Por isso, esta eu vou chamar de rede pessoal. Então, rede pessoal é aquela rede que conecta dispositivos de uso pessoal de um determinado usuário, e aí nós vamos marcar a sigla PAN. Um outro detalhe para isso, além de entender essa história que PAN é uma rede pessoal que conecta dispositivos de um determinado usuário, essa rede pessoal pode ser uma rede pessoal sem fio. E se ela for uma rede pessoal sem fio, então nós vamos chamar de WPAN. O W significa wireless, que traduzindo significa sem fio. Então WPAN é uma rede pessoal sem fio, é uma wireless PAN. Só PAN é rede pessoal e WPAN, rede pessoal sem fio. Agora observa, isso significa rede local. LAN significa rede local, traduzindo é claro. E quando a gente tem a ideia de uma rede local? Quando ela conecta computadores que estão num local específico e que atende a demanda de diversos usuários. Por exemplo, imagina que eu tenho uma rede local dentro de uma sala, eu tenho uma rede local dentro de um prédio, dentro de uma casa, dentro de um escritório. Quando ela está geograficamente restrita a uma casa, uma sala, um escritório, a um prédio, isso é uma rede local. Por isso nós chamamos de LAN, Local Area Network, uma rede local. Então ela tem um espaço restrito bem específico, né? Observa, rede de computadores restrita a um local geográfico específico no âmbito de um prédio, de uma casa, de uma sala, de um escritório. E também aqui tem a ideia de que se for sem fio, nós temos uma outra nomenclatura. Uma rede local é LAN e uma rede local sem fio é WLAN. De novo aqui vindo a ideia do W significando wireless, né? E tem mais, quer ver? Nós podemos aqui imaginar o próprio padrão Wi-Fi que tanto o pessoal conhece. O padrão Wi-Fi é um padrão que cria uma WLAN, uma rede local sem fio. Então imagina ali o roteador Wi-Fi dentro de uma casa, criando um ambiente de uma rede local sem fio, uma WLAN, ok? Bem, tem de MAN, que significa Metropolitan Area Network ou simplesmente rede metropolitana. A rede metropolitana, chamada MAN, tem uma abrangência dentro de uma região metropolitana, imaginando conectar computadores em diferentes bairros, por exemplo, de uma cidade. Então, quando eu tenho uma rede da qual a abrangência não é mais só local, num prédio, numa casa, numa sala, num escritório, mas a abrangência é dentro do âmbito da região metropolitana de determinadas cidades, aí nós vamos chamar de MAN. Então, rede conectando computadores em bairros diferentes da mesma cidade ou da mesma região metropolitana. É a abrangência dentro da área metropolitana de uma determinada região, por exemplo, diferentes bairros de uma cidade. E também aqui tem a historinha de que se for uma rede metropolitana sem fio, nós vamos acrescentar o W e aí vai virar WMAN. WMAN, Wireless MAN, significa uma rede metropolitana sem fio. Aqui eu tenho um exemplo de uma rede metropolitana sem fio, onde foi instalada uma antena num determinado ponto, que permite a conexão de computadores dentro de uma abrangência metropolitana daquela cidade. E ainda temos mais um outro termo, o termo WAN, que significa Wide Area Network, que é uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância. E aí é quando a rede ultrapassa a abrangência metropolitana, quando ela passa a conectar, por exemplo, computadores em diferentes cidades que não pertencem à mesma região metropolitana, em diferentes estados, países ou continentes, como a internet, por exemplo. A internet é uma rede WAN, porque é uma rede de longo alcance, é uma rede de longa distância. Aí nós vamos chamar de WAN, certo? Rede de longo alcance, com abrangência geográfica para longas distâncias, conectando computadores em cidades, estados, países e até mesmo continentes diferentes. Até a próxima aula e bons estudos!